E aí, galera, voltando então, vamos lá, vamos retomar o nosso probleminha aqui. Então, como a gente estava falando lá, na nossa representação, né, uma arrayzinho com 3 números. Então, aqui a gente está começando aqui já para falando sobre a questão de um exemplo de estado que deve ser evitado, né? Isso é importante, porque se você pensar aqui, ó, o que a gente tem desse lado? Lembrando sempre, né, que o primeiro número que representa os canibais, o segundo número representando os missionários e o terceiro está representando a canoa. Então, eu preciso evitar isso, porque aqui eu tenho um número de canibais maior que o número de missionários. Então, esse estado, né, a transição para esse estado deve ser evitada, porque senão eu estou quebrando a regra e aí o jogo acaba. Esse é um ponto onde o jogo termina. Então, porque aí são 2 canibais, uma canoa e apenas um missionário. Então, agora o que a gente, só relembrando que a gente falou, e a gente falou de dois conceitos que apareceram novos lá no vídeo anterior, que era o estado inicial e o estado objetivo, que é o meu alvo. Então, o estado inicial é de onde eu parto, onde eu vou começar o problema, e o estado objetivo é onde eu quero chegar. Tá? Mas para eu fazer as transições entre os estados, ou seja, saindo de um estado para outro, ou seja, manipular a sequência de números, para eu fazer isso, eu preciso usar operadores. Eu preciso aplicar operadores para que eu consiga sair de um estado para o outro. E aí vocês vão lembrar lá na frente, quando a gente falou lá no primeiro vídeo, que eu falava, ó, na hora de representar, eu preciso identificar variáveis e operadores do meu problema. As variáveis a gente acabou identificando agora. Eu tenho canibais, missionários, canoa. Usamos uma representação interessante. E agora a gente precisa definir os operadores. E aqui aqui embaixo a gente tem a lista de operadores. Esses operadores são os operadores que eu posso executar na hora que eu estou tentando resolver o problema. É essa a questão. Eu quero fazer justamente isso, né? Eu quero usar uma lista de operadores, e aqui eu tenho os 5 operadores que eu posso utilizar. E quais são eles? Então, o primeiro operador, levar um canibal para outra margem. Ah, legal. Isso é uma operação que eu posso fazer em qualquer momento do jogo. Ah, em qualquer momento do jogo, Marcos? Em qualquer momento. No entanto, eu preciso tomar cuidado. Eu posso aplicar esse operador. Eu quero deixar bem claro uma coisa. Eu posso aplicar esse operador. No entanto, quando eu for aplicar esse operador, eu quero evitar esse tipo de estado. Ou seja, eu posso aplicar o operador, mas quando eu for aplicar esse operador, eu preciso evitar esse tipo de estado, porque senão eu estou quebrando a regra. Mas o operador é válido. O segundo operador diz então que eu vou fazer, então a gente já pegou o primeiro aqui, que é levar. O segundo, levar 2 canibais para outra margem. Legal, possível. Lembra, a canoa suporta até 2 pessoas. Depois eu tenho levar um missionário para outra margem. Notem que eu não estou dizendo margem esquerda ou direita. Levar para outra margem. Se ele estiver na esquerda, vai para a direita. Se estiver na direita, vai para a esquerda. Levar 2 missionários para outra margem. É legal, também é válido. E eu posso levar um canibal e um missionário para outra margem. Então, eu tenho 5 operadores, né, que eu vou lançar a mão agora, para poder executar, para eu criar, na verdade, o meu espaço de estados do problema. Então, eu vou especificar, né, eu vou especificar dentro de uma estrutura o espaço de estados do meu problema, certo? E aí, dentro desse espaço de estados, lembrando que o espaço de estados é o conjunto de possibilidades, o conjunto de escolhas possíveis para a resolução do problema, dentro desse espaço de estados, uma ou mais dessas possíveis escolhas é o meu alvo, é a solução do meu problema. Então, notem que eu estou agora pensando em criar o espaço de estados, né? Então, se aplicássemos o operador 5, o que é o operador 5? Levar um canibal e missionário para outra margem, ao estado representado por 1, 1, 0, 1, 1, 0, resultaria no estado 2, 2, 1. Ah, vamos entender isso aqui, então. Olha lá. O que a gente está falando aqui agora? Então, se aplicássemos o operador 5, então, a gente está falando do operador 5, e o operador 5 é esse cara aqui, levar um canibal e um missionário para outra margem, e eu vou aplicar isso a esse estado, então, na verdade, eu estou falando desse estado aqui. Então, quando eu aplico o operador 5 sobre esse estado, né, que é levar um canibal missionário para outra margem, o que vai acontecer?
O resultado disso é 2, 2, 1. Isso tem que ficar bem claro para vocês, porque se eu estou levando um canibal e um missionário a esse estado, a transição que eu vou fazer é partir desse estado 1, 1, 0 para 2, 2, 1. Porque eu vou acrescentar um canibal desse lado, porque eu estou levando um canibal, vou acrescentar um missionário, porque eu estou levando um missionário, e a canoa deve ficar desse lado. Aqui vai ser 1. Então eu vou ter 2, 2, 1. Isso é importante. Então toda vez, porque agora vai funcionar da seguinte forma, eu vou olhar para um determinado estado, né, 1, 1, 0, vou aplicar um operador, um desses 5 operadores que a gente está vendo aqui, e a partir desse momento vai resultar num outro estado, obviamente que vai fazer uma mudança, porque eu vou aplicar um operador ali em cima, eu vou mudar o estado. Então eu vou ter um canibal, missionário e a canoa deslocaram-se agora para outra margem. E notem que aqui não interessa se é a margem direita ou esquerda, é para outra margem. Aplicar o operador 3 a esse mesmo estado levaria um estado ilegal, 2, 1, 0. Opa, e aí? E agora? Agora vamos lá, vamos entender. Então, se aplicássemos o operador 5 ao estado representado por 1, 1, 0, resultaria no estado 2, 2, 1. Agora, se eu aplicar o operador 3, e o operador 3 é o seguinte aqui, ó, levar um missionário para outra margem. Então, notem, olha a sequência de operações que eu estou fazendo. Eu estou usando o operador 5, apliquei o operador 5 sobre esse estado aqui, né? Sobre o estado aqui 1, 1, 0. Isso resultou em 2, 2, 1, porque eu levei um canibal, um missionário, e a canoa ficou do outro lado. Agora, em cima desse 2, 2, 1, se eu aplicar o operador 3, o que vai acontecer? Levar o missionário para outra margem. Então, eu vou tirar 1 desse segundo número 2, né? Importante a gente entender isso, porque eu vou levar um missionário agora, eu vou levar o missionário para outra margem, então, levar o missionário para outra margem, e se ele vai para outra margem, ele vai levar a canoa, Então, o resultado disso vai ficar o quê? Vai ficar 2, porque o número de canibais eu não mexi, porque o operador 3 ia levar só o missionário, 1, porque eu tinha 2 missionários na margem, e estou levando um para lá, então resultou em 1, e a canoa saiu daqui, porque ela foi para outra margem, ficou 0. E ele está dizendo que isso aqui é um estado ilegal. Sim, é ilegal, porque eu não posso, lembrando que eu não posso deixar que o número de canibais, 2 nesse caso, seja maior que o número de missionários, que é 1. Então, olha ali. Olha essa transição. Então, olha, eu tenho uma representação numérica interessante, tenho uma sequência de operadores, e agora eu vou criar uma sequência de transição de estados, aplicando operadores sobre os estados. Obviamente que eu preciso evitar os estados ilegais e quero perseguir, né? Na verdade, quando eu estou aplicando esses operadores, eu estou perseguindo o meu estado objetivo. E quem é o meu estado objetivo? O meu estado objetivo é o 331. Lembrando que o nosso estado inicial começou com 0, 0, 0. Isso tem que ficar bem claro para a gente entender o mecanismo aqui. E aí, aqui tem uma informação interessante. Consideramos o custo do caminho escolhido, então o custo do nosso caminho, lembrando que a gente quer sempre diminuir o custo, como sendo o número de passos que foram dados ou o número de vezes que um operador for aplicado. Ah, olha só que legal isso aqui agora. O que eu tenho? Eu vou ficar aplicando o operador. Então, toda vez que eu aplico um operador, eu saio de um estado e faço uma transição para outro estado. Aplico um operador, faço uma transição de estado para outro estado, até que eu consiga chegar no estado 331, que é o meu objetivo. Então, o número de vezes que eu aplico um operador é o custo do meu caminho. Ou seja, quanto menos operadores eu aplicar, mais rápido eu resolvi o problema, mais eficiente eu fui. Então, isso é bastante importante para a gente entender, certo? Vamos lá. Vamos entender aqui. Então, agora, o que a gente tem aqui? Agora a gente tem uma árvore. Por quê? O que a gente falou? A gente queria construir o nosso espaço de busca, né? Ou seja, eu preciso construir uma estrutura onde eu tenha as possibilidades, de resolução do meu problema. E olha lá o que eu tenho aqui agora. Eu tenho, saindo do estado inicial, né? Que o nosso estado inicial, a gente falou, o nosso estado inicial é 000, que está aqui na raiz, isso é importante. É agora que a gente vai começar a entender, né,
A gente tá começando a falar, que legal, a gente agora está passando aqui. Então, aqui, a raiz é meu estado inicial. Aí a pergunta é, a partir do estado inicial, quais são os operadores que eu posso aplicar? A partir do estado inicial, quais são os operadores que eu posso aplicar? Então, eu posso aplicar o operador 1. Vamos pegar a minha ferramentinha aqui. Eu posso aplicar o operador 1. Vai me levar a esse estado. Se eu posso aplicar também, quais são os outros operadores que eu posso aplicar? Eu posso aplicar o operador 2. Que vai me levar para esse estado. Ou posso aplicar o operador 5, que vai me levar a esse estado. São esses caras que eu posso aplicar. Então, notem, isso aqui é importante. A partir do estado inicial, eu tenho 5 operadores. A partir do estado inicial, eu consigo aplicar o operador 1, consigo aplicar o operador 2 e consigo aplicar o operador 5. Vamos revisar lá para ver, então, se a gente está fazendo a coisa certa aqui. Então, vamos dar uma olhada para ver se a gente está fazendo a coisa certa. Então, deixa eu apagar aqui. Vamos retornar aqui para verificar. O que é o operador 1? Levar um canibal para outra margem. Ótimo, vou olhar lá então. Então, eu tenho 001. O que eu fiquei se eu aplicar o operador 1? Levar um canibal. 1, faltou uma vírgula aqui, né? 1, canibal, nenhum missionário e a canoa. Então, a partir do estado inicial, eu apliquei o operador 1. Então, agora eu tenho 1, 0, 1. Perfeito? Vamos olhar lá para o operador 2 que nós aplicamos também. Levar 2 canibais para outra margem. Então, se eu aplicar o operador 2, legal. 2 canibais, nenhum missionário e a canoa está aqui. Ótimo. Vamos verificar agora o operador 5. Levar um canibal e um missionário para outra margem. Perfeito. Um canibal, um missionário e a canoa está desse lado. Perfeito. Mas o Max, por que eu não poderia aplicar o operador 3, por exemplo? Levar um missionário para outra margem. Por que eu não posso aplicar o operador 3? Porque se eu levar um missionário para outra margem, eu vou ficar com o número de canibais na margem, na outra margem maior que o número de missionários. E eu quero evitar justamente esse estado. Então, a partir do estado inicial, eu posso aplicar 1, o 2 e o 5. Lembrando, importante aqui, que eu não estou resolvendo o problema. Eu estou criando o meu espaço de busca. Eu estou dizendo o que eu posso fazer. Eu estou definindo o conjunto de escolhas que eu posso, escolhas que eu posso fazer a partir do estado inicial. Então, a partir do estado inicial, eu estou dizendo para o algoritmo que vai resolver o problema. Algoritmo, a partir do estado inicial você pode aplicar o operador 1, aplicar o operador 2 ou aplicar o operador 5. Qual é o melhor caminho? Não sei, isso depois a gente vai ver. No primeiro momento aqui, a gente está definindo o espaço de estados, o conjunto de possibilidades. E se você pensar, e aí a árvore continua. Então, quando eu chegar aqui no estado, por exemplo, nesse estado aqui, 1, 0, 1, se eu aplicar novamente o operador 1, que é levar um canibal para outra margem, aqui eu estou aplicando o operador 1, como é que o meu estado vai ficar? 0, 0, 0. Por quê? A canoa está desse lado. Se eu levo para outra margem o canibal, ele vai voltar, então levei para outra margem. 0, 0. E aí eu fico com 0, 0, 0. Ou seja, eu volto para o estado inicial. Aqui, para esse estado 2, 0, 1, se eu aplicar o operador 1, que é levar o canibal de volta, ele vai ficar 1, 0, 0. Vai ficar menos um canibal aqui, não tinha nenhum missionário e a canoa voltou. E agora eu vou fazer isso sucessivamente. Eu vou montar esse meu espaço aqui, né, até que em algum ponto, em algum nó dessa árvore, eu não sei qual é o nó, eu vou obter exatamente quem? Quem é que a gente está buscando aqui? A gente está procurando um nó 3, 3, 1. Quando eu me deparar com o nó 3, 3, 1, eu paro a execução do meu algoritmo. Por quê? Porque quando eu me deparar com um nó 3, 3, 1, eu atingi o meu estado objetivo e eu paro a execução do algoritmo porque eu encontrei o alvo. Então, essa é a grande brincadeira. Construir o espaço de estados,
colocar todas as escolhas possíveis que eu posso a partir do estado inicial, construir a minha árvore de opções, e aí agora sim, o meu algoritmo vai ser executado dentro desse espaço de estados, e a partir dali ele vai procurar um nó onde eu tenha 331. E aí, quando ele encontrar esse 331, eu vou contar o número de operadores que ele aplicou para chegar no 331 e esse vai ser o meu caminho. E aí eu posso resolver isso. Mas eu tive que aplicar 12 operadores para chegar no 331. Será que não dá para eu procurar e fazer isso com 8 operadores? Ótimo, melhor. Daí eu resolvi em menos tempo. O que a gente tem agora? Então, estendendo essa árvore para incluir todos os caminhos possíveis e os estados por eles atingidos, pode-se encontrar uma solução. Exatamente isso. Então, se eu criar minha árvore inteira agora de todas as possibilidades, obviamente que em um nó desses eu vou ter o estado 331. E é esse caminho que eu tenho que perseguir para chegar nesse cara. Certo, gente? Então, a gente fica por aqui e daqui a pouco eu vejo vocês. Valeu!